Alguns pássaros são fofos e delicados, outros são majestosos e imponentes, mas os pássaros deste vídeo... Oh meu Deus! Os pássaros deste vídeo são bestas horríveis. Esses são pássaros perigosos, dos quais você deveria fugir. Mas antes de começarmos, já inscreva-se em nosso canal e deixe seu like. Agora vamos começar. Número 1. Falcões peregrinos. Aqui está um pássaro do qual você deve correr, se ao menos achar que ele está te observando de forma estranha. O problema é que fugir de um falcão peregrino é quase impossível, porque ele é uma das coisas mais rápidas do planeta. Quando entra em modo de ataque, o falcão peregrino tem a capacidade de fazer um mergulho tão aerodinâmico que permite que ele atinja 320 km por hora, ou até mais rápido. Apenas pense nisso. Há carros de corrida que nem conseguem alcançar 320 km por hora, e ainda assim esse pássaro não só atinge essa velocidade, mas o faz de forma quase instantânea. O mais importante é que eles não têm medo de viajar longas distâncias. Estão em áreas abertas, perto de corpos d'água, em tundras, desertos e muito mais. Onde quer que eles sintam que podem encontrar comida, é lá que vão estar. Isso é poder, isso é confiança, e é um pássaro do qual você vai querer ficar bem longe. Número 2. O gavião de Harris. Quando você ouve que um pássaro tem o hábito de caçar como um lobo, isso é assustador por si só. E depois você descobre que um gavião de Harris pode fazer exatamente isso. Bem, fica ainda mais aterrorizante. Eles são um tipo de gavião que é forte, ágil, rápido e muito mais. Qualquer coisa que eles decidam que é sua presa, basicamente está morta desde o momento em que o gavião coloca os olhos nela. Mas por quê? Bem, porque assim como os lobos, o gavião de Harris costuma caçar em grupos. Um verdadeiro bando de pássaros voa em um padrão coordenado só para derrubar a presa que querem. Às vezes, até 5 desses gaviões voam juntos. Você consegue imaginar isso? Deve ser verdadeiramente aterrorizante. E o mais impressionante é que a coordenação deles vai além da caça. Eles se reúnem todos os dias como os Vingadores para se preparar para a caça. Alguns membros do grupo ficam à procura de comida, enquanto outros fazem o trabalho de vigias. Tecnicamente, eles não atacam humanos com tanta frequência, mas com um ataque coordenado, e 5 deles, com seus corpos poderosos e garras afiadas, poderiam facilmente matar alguém se quisessem. Número 3. Coruja riscada. Agora, olhe para a coruja riscada e me diga o que você acha dela nos comentários abaixo. Se você acha que é um pássaro assustador, você está absolutamente certo. Esse pássaro tem uma aparência estranha com seu rosto em camadas e a maneira como quase parece que está te julgando. E provavelmente está, você sabe, elas são sábias afinal. Mas o que você realmente precisa se preocupar é com o que ela pode fazer, porque essa é uma das espécies de corujas maiores. Elas chegam a quase 2 pés de altura e quase 4 pés de envergadura, o que cria uma figura imponente quando está voando em sua direção. Mas aí vem a surpresa, porque geralmente, quando algo com asas emplumadas vem em sua direção, você pode ouvir o bater das asas, mas com a coruja riscada não é assim. Suas penas são tão silenciosas que não fazem som algum quando o pássaro está se aproximando, o que é assustador e aterrorizante. Ao mesmo tempo, é igualmente importante. Eles realmente não gostam de ser incomodados, o que é um péssimo hábito dos humanos. Então, se eles acharem que você está invadindo seu território, vão simplesmente voar silenciosamente até você e te despedaçar. Número 3. Coruja riscada. Agora, olhe para a coruja riscada e me diga o que você acha dela nos comentários abaixo. Se você acha que é um pássaro assustador, você está absolutamente certo. Esse pássaro tem uma aparência estranha com seu rosto em camadas e a maneira como quase parece que está te julgando. E provavelmente está, você sabe, elas são sábias afinal. Mas o que você realmente precisa se preocupar é com o que ela pode fazer. Porque essa é uma das espécies de corujas maiores. Elas chegam a quase 2 pés de altura e quase 4 pés de envergadura, o que cria uma figura imponente quando está voando em sua direção.
Mas aí vem a surpresa, porque geralmente, quando algo com asas emplumadas vem em sua direção, você pode ouvir o bater das asas. Mas com a coruja riscada, não é assim. Suas penas são tão silenciosas que não fazem som algum quando o pássaro está se aproximando, o que é assustador e aterrorizante. Ao mesmo tempo, é igualmente importante. Eles realmente não gostam de ser incomodados, o que é um péssimo hábito dos humanos. Então, se eles acharem que você está invadindo seu território, vão simplesmente voar silenciosamente até você e te despedaçar. Número 4. Coruja das Neves. Para alguns de vocês, ouvir as palavras Coruja das Neves pode levar de volta a Hogwarts, onde um certo menino que sobreviveu tinha uma coruja assim, Hedwig. Hedwig, para muitos, era um animal de estimação adorável para o personagem e só ficava brava em certos momentos. Mas lembre-se, isso era um personagem de um livro. Na vida real, as corujas das neves são muito mais ferozes do que você imagina, e você precisa perceber isso se quiser sobreviver perto delas. Porque veja, onde a coruja das neves prospera é no ar, a tal ponto que ela tem um alcance enorme. Uma vez lá em cima, ela é feliz em ser nômade e vai de um ponto a outro em busca de suas presas. Quando atacam, elas usam seus corpos como camuflagem e então descem rapidamente sobre os inimigos que não as veem chegando, mas sentirão as garras afiadas indo em direção a eles antes de morrerem. Número 5. Águia coroada. Agora vou voltar a falar de uma espécie de pássaro que realmente vale a pena ser discutida: a águia. Neste caso, estou falando da águia coroada, que na África possui o título especial de ser a águia mais poderosa entre todas as espécies. Para ser claro, não é a maior águia do continente, mas compensa isso com a forma como utiliza sua força. Parte da razão de sua força está na proporção do seu corpo, e nesse caso, suas pernas são muito grossas. Quando você combina isso com suas garras, cria-se uma ameaça que não pode ser ignorada. E se você não acredita em mim, basta olhar para os pés dela. Você notará que ela não tem apenas garras grandes, mas também garras traseiras, realmente longas. Com essas garras impressionantes, ela é capaz de matar inimigos que são 4 vezes maiores que ela. Isso é muito impressionante e também muito aterrorizante. Elas também não hesitam em caçar em pares para pegar suas presas e costumam se chamar antes de realizar o ataque. Embora não caçam humanos com frequência, com toda essa força, poderiam quebrar sua coluna sem nem se arrepender. Número 6. O petrel gigante. Até agora mostrei vários pássaros conhecidos por diversas habilidades quando se trata de se defender contra atacantes e presas. Mas e se eu te dissesse que existe um pássaro no mundo que você deve evitar? Porque senão, ele vai vomitar em você? Isso mesmo, é uma coisa real. E infelizmente tem até nome: o petrel gigante. Esses pássaros marinhos são conhecidos por vários nomes e apelidos, mas eu os chamo pelo nome verdadeiro, petrel gigante, porque, francamente, qualquer pássaro que vomita em uma pessoa não merece muito respeito, na minha opinião. Agora, você pode estar se perguntando: por que um pássaro iria vomitar em alguém? Bem, é simples. É o seu mecanismo de defesa. Esse pássaro, às vezes, acredita que uma criatura animal ou humana está tentando atacá-lo. Então ele simplesmente vomita sobre ela para afugentá-la. Mas como esse pássaro adquiriu essa tática? Ninguém sabe ao certo e, honestamente, quem realmente se importa? É algo nojento e esse pássaro deveria se envergonhar disso. Isso mesmo, eu disse isso. Número 7. A coruja das torres. Dizem que as corujas são criaturas muito sábias e a maioria das pessoas não as vê até à noite, pois são muito noturnas. Mas não se engane. Embora reverenciemos as corujas por várias razões, elas não são exatamente nossas maiores fãs. Elas vão te atacar abertamente se você fizer o movimento errado em direção a elas. E a coruja das torres é um exemplo perfeito disso. A coruja das torres já foi documentada várias vezes atacando humanos que se aproximaram demais de seus ninhos.
E devido aos seus garras extremamente afiadas, elas são mais do que capazes de matar qualquer um que desejem. Isso também as torna predadoras perigosas à noite, pois são conhecidas por caçar todo tipo de criatura quando estão com fome, até mesmo outras corujas. Isso ocorre porque suas garras não são apenas afiadas, mas também fortes, permitindo que se agarrarem a criaturas e levantem pesos muito maiores do que elas mesmas. Então, novamente, você pode respeitar as corujas o quanto quiser, mas fique atento ao fato de que elas são ferozes e territoriais. E a última coisa que você quer é estar no radar delas. Número 8. O gavião de cauda vermelha. Alguns dizem que o gavião de cauda vermelha é o gavião mais comum na América do Norte, e isso significa que você deve manter a cabeça em alerta se esse pássaro estiver perto da área onde você está. A boa notícia é que ele não é um pássaro que se esconde de forma significativa. Na verdade, eles costumam voar sobre vários campos do habitat em que estão, ou até se empoleirar em um poste de telefone para observar a área. Falando sobre o que torna o pássaro aterrorizante, começo pela sua voz, porque ele tem um som que é literalmente considerado o grito de um rapinante em Hollywood. Eles realmente usam a voz do gavião de cauda vermelha para os rapinantes nas telas. Embora esses gaviões não sejam tão aterrorizantes, podem chegar perto, principalmente porque os gaviões de cauda vermelha e muitos outros gaviões, para ser honesto, são conhecidos por serem extremamente territoriais. Se eles sentirem que você está perto de um de seus ninhos, eles vão atacar você. E como este é o gavião mais comum na América do Norte, quem mora lá precisa estar constantemente atento aos ninhos ao redor. Número 9. A avestruz. Eis a avestruz, a maior ave do mundo, com uma grande margem, e uma que deve ser tanto apreciada quanto temida. A avestruz é muito o irmão mais velho do emu, uma ave sem voo da África. Ela tem a capacidade de correr a uma velocidade incrível. Enquanto o emu pode chegar a uma velocidade máxima de cerca de 48 km por hora, a avestruz pode alcançar 70 a 72 km por hora em um sprint, o que significa que ela pode correr mais rápido que um carro em uma estrada da cidade, o que é muito impressionante. É ainda mais impressionante quando você percebe que suas pernas são tão fortes que um único passo de uma avestruz pode cobrir cerca de 3 metros, 16 pés de comprimento. Mas eu estou aqui para falar sobre os perigos do pássaro, e assim como o emu, ele é capaz de usar suas pernas para desferir poderosos chutes e golpes que podem matar seres humanos. Isso acontece com muita frequência? Não. Mas você deve arriscar? De jeito nenhum. Número 10. O magpie australiano. Dependendo de onde você mora no mundo, aves e outras criaturas se comportam de maneira bem diferente. E se você quer o melhor exemplo, você precisa ir para a Austrália e dar uma olhada no magpie australiano. Na Europa, os magpies também existem, mas não são temidos pela população como um todo. Na Austrália, no entanto, essas aves são odiadas e são temidas por todos que ousam entrar nas áreas onde elas podem estar. E acredite quando digo que praticamente toda a Austrália é assim. Essas aves são simplesmente desagradáveis, e não no sentido literal, graças a Deus. Mas o que as torna aves das quais você deve fugir é o fato de que elas têm o hábito de atacar. Elas literalmente atacam as pessoas. O magpie europeu também faz isso, mas aquelas aves são tão pequenas que não causam muito dano. O magpie australiano, no entanto, tem uma estrutura muito maior e muito mais peso, e quando elas te atingem, vai doer. As pessoas literalmente usam capacetes para tentar se proteger dos ataques do magpie australiano, e mesmo assim, os magpies tentam quebrar os capacetes para atingir as pessoas, presumivelmente suas cabeças. Número 11. O emu. Agora, dependendo de onde você estiver no mundo e da televisão que você assistir, pode ser que você pense que um determinado emu é a estrela de um comercial de seguros. Você também pode pronunciá-lo como emu e achar que os emas são apenas aves inofensivas, das quais você não precisa se preocupar.
porque, como todos sabemos, a televisão é sempre precisa em sua representação das coisas. E, no geral, essa ave é muito especial por ser de uma espécie que não voa, mas corre muito rápido. De fato, os emas são uma das aves terrestres mais rápidas, capazes de alcançar velocidades de até 48 km por hora, o que não é nada mal para uma ave, certo? Bem, é aí que entra o perigo, pois para manter os predadores afastados, eles usam as patas para dar poderosos coices. Como eles têm garras bem afiadas, isso significa que eles podem causar muito dano. Mas será que eles machucam as pessoas? Bem, sim, eles machucam. E para ser justo, a taxa de mortalidade é baixa, embora tenha ocorrido. Mas os emas são conhecidos por atacar os humanos por várias razões. Na Austrália, em 2009, ocorreram mais de 100 ataques de emas a humanos em apenas um ano. Então, se você ver um na natureza, mantenha uma boa distância e considere isso como sua apólice de seguro. Número 12. O cisne mudo. Existem certos animais no mundo que são conhecidos por sua beleza e são frequentemente referidos como seres de paz ou bondade. Os cisnes são definitivamente uma dessas criaturas, devido à sua aparência. Eles são usados na cultura pop, como no Princesa Cisne ou no Lago dos Cisnes, sempre para representar uma alma ou espírito bonito. E enquanto muitos cisnes realmente são gentis, sempre há exceções, e uma delas é o cisne mudo. Você pode encontrar cisnes mudos em várias partes do mundo, mas na América do Norte, eles são umas das maiores aves por lá, podendo pesar mais de 13 quilos em alguns casos. Então, você provavelmente está pensando, deve ser perigoso por causa do tamanho, certo? Bem, sim e não. O tamanho importa, mas é a personalidade do cisne mudo que o torna tão perigoso, especialmente para as plantas e os animais com os quais entra em contato em vários habitats que ocupa. Isso porque essa espécie de cisne não é só invasora, mas também agressiva ao extremo. Ela defenderá seu território com distinção e terror e, além disso, pode consumir muitos quilos de plantas ou animais por dia, prejudicando fortemente o ecossistema local e os números da sua população. E sim, se você se aproximar demais deles, eles vão atacar você, incluindo casos documentados de ataques a humanos. Agora você foi avisado. Esses cisnes são simplesmente agressivos. Número 13. O gaivota comum. Outra ave que você provavelmente nunca ouviu falar, mas que merece estar na lista, é a gaivota comum. Elas são mais uma espécie de ave que prefere vasculhar em vez de caçar, como a maioria das aves faria. Porém, em uma reviravolta interessante, elas estão mais do que dispostas a fazer a busca por comida sobre várias águas do mundo e além. Estou falando de coisas como águas abertas, piscinas intertidais, águas rasas, praias de lama, lixões, campos recém-arados, áreas de piquenique e fábricas de processamento de peixe. Uma grande variedade, o que as torna algo que você definitivamente não quer por perto. Elas são amplamente dispersas e honestamente muito inteligentes quando se trata de como se organizam. Geralmente elas fazem pousos em lugares como ilhas ou áreas elevadas, onde sabem que predadores não poderão alcançá-las. Não diferente de seus habitats, elas estão mais do que dispostas a comer uma grande variedade de alimentos para sobreviver. E falo de uma grande variedade. Elas comem coisas simples como insetos, peixes e invertebrados, mas também comem ovos de outras aves, aves menores e até outras gaivotas. São aves oportunistas e não têm medo de demonstrar isso. Número 14. Casuar. Ainda não cheguei nem à metade da minha lista e já vou falar sobre uma ave que é literalmente considerada a mais perigosa do mundo. Apresento a você o casuar. E se você está se perguntando por que nunca viu ou ouviu falar dessa ave, isso ocorre porque ela só pode ser encontrada no norte da Austrália, em Papua Nova Guiné e nas ilhas vizinhas. Além disso, elas são criaturas bem tímidas, então você não vai encontrá-las, a menos que seja por acidente ou design, como em zoológicos, claro. O problema, no entanto, é que,
Embora não sejam uma espécie de ave agressiva, ao contrário de algumas outras na minha lista, elas são muito capazes de matar se forem provocadas. Elas são lendárias pelos seus ataques e já mataram pessoas no passado, além de ferir muitas outras por conta da afiação das garras. Alguns desses ataques ocorreram recentemente, incluindo um que aconteceu em 2019. As garras delas são tão poderosas que já se comprovou que podem quebrar ossos humanos, o que é motivo suficiente para ficar bem longe delas. Curiosamente, alguns dos ataques mais bem documentados de Kazuar foram feitos por aves que estavam sendo alimentadas por humanos e, quando a comida acabou, atacaram as pessoas. Falar de ingratidão é pouco. Número 15. Águia-arpia. Quando você imagina uma águia, provavelmente vê um símbolo de liberdade, algo majestoso, orgulhoso e nobre. E embora isso seja verdade de várias maneiras, isso não significa que as águias não sejam algo com o qual você deva correr caso veja uma, especialmente se as que você encontrar forem águias-arpias. Isso porque essa é uma das maiores e mais poderosas águias do mundo. Se você quiser exemplos de quão grande e poderosa ela é, só as garras da águia-arpias têm de 7 a 10 centímetros de comprimento, o que significa que elas têm o mesmo tamanho das garras de um urso. Agora, todos sabemos que você deve correr de um urso, mas de forma lenta. Outro aspecto importante sobre seu tamanho é a envergadura das suas asas. De ponta a ponta, a envergadura delas é maior que a altura da maioria dos humanos. Engraçado, porém, é que elas não são as melhores voadoras do mundo. Elas não são feitas para planar sobre grandes distâncias como outras aves ou espécies de águias. No entanto, isso não as impede de caçar grandes áreas, indo de árvore em árvore. Além disso, elas usam sua visão incrível e audição apurada para dificultar a fuga de suas presas, que nesse caso são animais como preguiças e macacos. A principal lição aqui é: não mexa com a águia-arpias. Número 16. Urubu de barbicha que come ossos. Agora voltamos aos urubus, mas desta vez é para uma espécie que é, honestamente, bem especial por si só. O urubu de barbicha que come ossos. Você pode pensar, certo, ele vai comer ossos e medula, certo? Bem, sim e não. Você está no caminho certo, mas não está considerando o quão malévolo esse pássaro pode ser nesse aspecto. Porque sim, como o nome sugere, o urubu de barbicha gosta de comer ossos, e o que há dentro deles. O que, para constar, muitos outros animais também fazem. A grande diferença aqui é que esse pássaro decidiu que o que está dentro dos ossos não é apenas bom para a boca, mas também para suas penas. E se você está confuso, estou dizendo que ele literalmente esfrega o sangue da sua comida nas suas penas. Isso vai tingir o seu corpo de vermelho porque ele pode, e provavelmente isso avisa os outros animais e até os seres humanos de que esse não é um pássaro com o qual você queira mexer. Devido à sua natureza intensa, há vários rumores e especulações sobre o que esse pássaro é capaz de fazer para conseguir sua refeição. Há até quem afirme que ele seria capaz de carregar crianças pequenas para devorá-las. No entanto, isso nunca foi provado. Quando encontra uma presa que pode depredar, ele a levanta bem alto e a solta, para que os ossos quebrem e ele possa comer a medula. Número 17. O tentilhão vampiro. Agora vou ser honesto. Não há nada de bom em ter uma ave chamada tentilhão vampiro. Eu sei que não é um vampiro de verdade, mas isso não é realmente o ponto. Se está relacionado com vampiros de alguma forma, não pode ser bom, e com certeza não é nada bom. Essas aves são nativas das Ilhas Galápagos e provaram certas teorias de Charles Darwin sobre a seleção natural. Mas claro, o que você realmente vai descobrir é se elas atacam as coisas e bebem seu sangue, certo? Bem, sim, elas fazem isso, e isso é horrível de várias maneiras. De fato, isso é o que o tentilhão vampiro é conhecido no mundo todo, porque a maioria das aves sequer considera o sangue como parte de sua dieta. Mas essa realmente se alimenta dele. Agora, para deixar claro, ela não é exclusivamente uma bebedora de sangue, ela come coisas normais também. No entanto,
Não muito diferente de um vampiro, ela não tem medo de atacar coisas que seriam desconcertantes para outras aves, incluindo atacar outras espécies de aves para se alimentar. Talvez a parte mais icônica de tudo isso seja o fato de que elas evoluíram para ser assim. Seus bicos são perfeitamente adequados para perfurar a pele e depois sugar o sangue. Em outras palavras, essas aves realmente sugam. Número 18. O picador de bois africano. Agora, eu te mostrei uma ave que tem seu próprio veneno, então o que poderia ser ainda mais assustador que isso? E que tal uma ave que na verdade é um parasita? Isso mesmo, deixe-me te apresentar o picador de bois africano. Embora, para ser mais técnico, os picadores de bois africanos que existem por aí são várias espécies que habitam toda a África, sejam mais do tipo simbiótico, mas eles ainda têm qualidades parasitas, como vou explicar. Não muito diferente de certos outros animais, o picador de bois africano vai viver sobre outro animal, e no caso da África, geralmente é algo como um elefante ou um hipopótamo. Os hospedeiros, como são conhecidos, não se importam por uma razão bem simples. As aves vão comer todos os insetos e outras pequenas criaturas que tentam se agarrar a eles, limpando o hospedeiro enquanto se alimentam. Você pode lembrar que tubarões também têm algo assim com os peixes que vivem com eles. É o mesmo princípio, mais ou menos, porque o picador de bois africano precisa se alimentar. E se não houver insetos ou outras criaturas suficientes, ele começa a atacar os hospedeiros e a comê-los. Mais precisamente, eles começam a bicá-los nas feridas que encontram, o que é muito nojento, porque significa que eles estão dispostos a comer a pele e o sangue dos hospedeiros que deveriam estar ajudando. Esqueça os pássaros zangados. Esses são realmente pássaros malvados. Número 19. O pitauí de Capô. Agora, vou falar de um pássaro que você provavelmente nunca ouviu falar, o pitauí de Capô. Parte da razão para isso é, sem dúvida, o fato de que o pássaro é conhecido por viver na Papua Nova Guiné, um país bastante remoto de muitas maneiras. No entanto, há outra razão pela qual temos o pitauí de Capô nesta lista, e não é o que você pode estar pensando. É porque quando pensamos em pássaros e sua habilidade de matar, geralmente pensamos nas garras ou bicos usados para matar presas. Mas, para este pássaro, eles têm algo que nenhuma outra ave no mundo tem: toxina. Agora, alguém pode perguntar: quão mortal é essa toxina? A resposta é que é a mesma toxina usada pela rã venenosa, o que significa que é uma das mais mortais de todo o mundo. A coisa mais hilária, no entanto, é como os poderes tóxicos dessa ave foram descobertos. Isso aconteceu em 1989, quando o ornitólogo Jack Dunbaker conseguiu capturar uma delas e tocou sua boca depois de manusear a ave. Quando fez isso, sua boca ficou dormente. Então, por que essa ave é a única a ter veneno? Bem, não é porque ela naturalmente produz o veneno como muitos outros animais, mas sim porque ela come um tipo específico de besouro que permite à ave secretar o veneno por transferência. De qualquer forma, se você ver essa ave, mantenha as mãos para si. Número 20. O abutre grifo. Agora, honestamente, você provavelmente não vai estar em uma situação em que interaja com a maioria das espécies de abutres, porque eles tendem a não viver em áreas habitadas por humanos, ou preferem ser apenas carroceiros e ir apenas onde sabem que há comida. Mas, se você tiver a sorte de ver um abutre grifo, é melhor correr. Apenas olhe para ele, exala uma energia de "não mexa comigo". Acho que ele está olhando diretamente para minha alma. Felizmente, para a maioria das pessoas, esse abutre pode ser encontrado apenas na Europa, embora tenha sido visto na Ásia e em partes da África. E isso é uma má notícia para quem mora nessas áreas, pois é uma das maiores aves da Europa. O problema é que, não só é muito forte, mas também é um mestre do ar, na visão de muitos. Então, se você estiver em sua mira, provavelmente está em apuros. A boa notícia, se é que podemos chamar assim, é que ele provavelmente não atacará você
A menos que pense que você é sua comida, o que neste caso, como a maioria dos carroceiros, significa que ele se alimenta de carniça. Sabe, coisas mortas. O porém é que ele, às vezes, acelera o processo, por assim dizer. Ele mata coisas que sente estarem perto da morte, só para poder comer. Como se tudo isso não fosse o suficiente, às vezes essas aves muito fortes se juntam em bandos, e quando um monte de abutres está circulando, você sabe que algo está morto. Muito obrigado por assistir o vídeo. Se gostou de nosso conteúdo, inscreva-se em nosso canal e deixe seu like. Também confiram outros conteúdos interessantes que estão aparecendo agora mesmo na sua tela. E eu verei vocês no próximo vídeo. Até a próxima!